Meu nome é Iremar, sou estudante de graduação do curso de Engenharia Civil e nesse experimento nós temos aqui um simulador de pêndulo em que nós podemos alterar o comprimento dele, a massa, o atrito, no caso que nós vamos deixar sem atrito, seria um caso ideal de pêndulo. Podemos alterar as gravidades e para esse experimento a gente vai começar com um ângulo de 10 graus para calcular o período e assim achar a real gravidade, que no caso a gente já tem aqui a gravidade, só que a gente vai estar verificando ela através das fórmulas. Bom, aí nesse experimento a gente vai estar utilizando aqui o comprimento de 2 metros e a massa de 1 kg. E vamos calcular o período. Então, para essa gravidade aqui da Terra, a gente achou o período igual a 2,8413 segundos. E agora, nós vamos fazer com a gravidade da Lua. Bom, aí com a gravidade da Lua, o período 6,9072 segundos. Agora, com a gravidade de Júpiter. E agora, para a gravidade de Júpiter, – 1,749 segundos. Bom, com isso, através da fórmula do período, a gente vai isolar a gravidade e depois jogar os valores. Qual seria o procedimento aqui? A gente vai passar o período dividindo por 2π. Eleva ao quadrado. Aí eu vou poder tirar da raiz. A gente vai ficar com L sobre G. A gente vai poder inverter. Vai ficar 2π sobre o período ao quadrado é igual a G sobre L. Depois só passar o L para cá multiplicando. Vai ficar aqui 2π sobre o período ao quadrado vezes L é igual a gravidade. Depois só jogar os valores. E agora é o cálculo da gravidade. Com a fórmula isolando a gravidade, a gente consegue calcular a gravidade, nesse caso, da Terra, que a gente vai calcular primeiro, usando o período que a gente conseguiu na Terra. Então, se eu colocar no lugar do período aqui o valor do período encontrado, a gente vai ter um valor de aproximadamente uma gravidade de 9,77 metros por segundo ao quadrado. Então nós achamos a gravidade da Terra 9,77 metros por segundo. Não está corretamente porque quanto maior o ângulo, maior será a diferença também do valor. Como o peso ele influencia na oscilação do pêndulo, essa força que faz a restauração do sistema, ela é proporcional ao seno do ângulo. Por isso, com um ângulo de 10 graus, a gente tem um valor aproximado. Se a gente calcular agora o valor da gravidade da Lua, a gente vai encontrar, usando esse período, a gente vai encontrar o valor de 1,65
metros por segundo ao quadrado. Se a gente utilizar esse período para a gente calcular na fórmula a gravidade de Júpiter, a gente vai conseguir um valor que é aproximadamente 25,71 metros por segundo ao quadrado. Tem posse da gravidade de Marte, que vale 3,711 metros por segundo ao quadrado, e a gravidade de Ganimedes, que é 1,428 metros por segundo ao quadrado. Com esse valor, a gente tem uma gravidade e usando o cálculo para a gente calcular o período de posse do nosso mesmo L, que continua valendo 2, a gente consegue calcular então o período de oscilação que aconteceria em Marte. Se a gente usar, simplesmente colocando a gravidade e o valor do comprimento L. Para isso a gente encontrou o valor do período em Marte de 4,61 segundos e o período de oscilação de Ganimedes de 7,43 segundos. O valor que a gente encontrou da gravidade de Ganimedes é muito próximo ao valor que a gente tem da gravidade da Lua. Isso quer dizer o quê? Que na sua superfície eles têm gravidades similares e por isso o período também são similares. Mas a gente tem alguns dados aqui sobre esses dois planetas, esses dois astros, Ganimedes e Lua. A gente pode comparar que o raio da Lua ele é menor que o raio de Ganimedes, embora a sua densidade seja menor do que a densidade da Lua. Com isso, a gente tem que a massa da Lua ela é menor do que a massa de Ganimedes. Então, ele tem um volume maior, uma maior quantidade de massa, mas ele também ocupa mais espaço. E essa razão entre uns e outros vai manter uma gravidade ao nível da superfície praticamente iguais. Agora nós vamos colocar um menor grau aqui na inclinação do pêndulo para tentar chegar a um valor mais real, aproximando assim do movimento harmônico simples. Então vamos estar colocando aqui 3 graus. Gravidade da Terra, mesmo comprimento, mesma massa, e vamos calcular agora o novo período. Aí o novo valor do período deu 2,8373. Usando esse período na fórmula para a gente calcular a gravidade, a gente vai achar um valor da gravidade da Terra aproximadamente 9,80 metros por segundo ao quadrado. Isso mostra que abaixo com pequenos ângulos a gente tem um valor mais aproximado de um movimento harmônico simples. Então a gente consegue achar o valor da gravidade mais aproximado do valor real. O comprimento está diretamente ligado ao período. Se a gente aumentar o valor desse comprimento do pêndulo, a gente vai estar automaticamente aumentando o valor do período. Se a gente diminuir o valor do comprimento, também diminui o período. A gente pode ver que pela fórmula do período, ele não tem relação com a massa do objeto. Portanto, a massa ela continua, independente da quantidade de massa, o valor do período vai continuar o mesmo. Aí vocês podem conferir aqui, ó, que mesmo eu alterando a massa, vamos colocar aqui uma massa de 2 kg. Valor do período, ó, 2,83. Vamos reiniciar a contagem
o mesmo período, 2,8373. Então a massa não interfere no período, apenas o comprimento e a gravidade. Aqui a gente está tentando mostrar como que o fenômeno da ressonância ocorre quando a gente tem diferentes alturas de prédios. A gente está simulando diferentes alturas e a gente tem uma máquina que vai fazer essa plataforma oscilar numa frequência e a gente vai perceber que em diferentes frequências os objetos de alturas diferentes eles vibram com frequências diferentes. Para o objeto mais alto, ele precisa de pouco movimento para começar a se mexer. E para uma oscilação muito rápida, são os pequenos que sofrem a maior frequência. Com maior frequência, a oscilação ainda mais. Uma oscilação maior, é o prédio pequeno, sofre maior oscilação. Então, o prédio que é menor, ele acaba entrando em colapso. Porque como ele é pequeno, ele não suporta uma vibração muito rápida. E esses caem enquanto os grandes ainda continuam de pé. Existem técnicas que a gente pode usar para minimizar ou tentar evitar essa ressonância. Aqui a gente colocou um pêndulo, ele ainda está preso às hastes, então ele vai movimentar na mesma frequência que os prédios. Ok? Agora com o pêndulo livre, ele vai poder movimentar e isso vai diminuir essa frequência de oscilação. Com isso a gente pode ver que o pêndulo ele tenta evitar o movimento de ressonância, dando um equilíbrio ao prédio. Então a gente estava colocando ele para oscilar em graus maiores e depois a gente fez os cálculos com graus menores, quando o movimento é harmônico simples, né? Isso. A gente também fez alguns cálculos para a Lua, para a Terra. Mudou aqui a massa, comprimento, aceleração da gravidade. Isso. Fez uma série de testes. Sim. E a gente fez alguns cálculos, por exemplo, para a gente pôs ele para oscilar na Lua e a gente conseguiu calcular a gravidade da Lua. Sim. Aí quanto menor o grau, mais próximo do real era o valor da gravidade. Por exemplo, para a gente falar com 10 graus, a gravidade da Terra dava 9,7, alguma coisa, então até 9,8. Aí com 3 graus já dava 9,8, até a mesma matéria. Você sabe por quê, né? Então vai lá, cara, porque ele é proporcional, em pequenas oscilações ele acaba sendo um ângulo proporcional, o movimento proporcional ao ângulo, não ao centro do ângulo, né? E a gente também fez o trabalho sobre ressonância, né? E aqui só está lembrando, a gente demonstrou também que esse valor ele não depende da massa do objeto, só do comprimento. O período ele não depende da massa do objeto, só do comprimento da gravidade. E a gente fez um experimento também de ressonância. O objetivo, só vou explicar aí antes de dar play.
que esse aqui a gente tinha colocado umas armações simulando diferentes alturas de prédios. E aí a gente tem uma plataforma aqui ligada a uma máquina que fizesse ela vibrar em diferentes frequências. E aí a gente mostrou que com uma frequência bem baixa, o prédio mais alto começa a oscilar. E em frequências mais altas ele já não oscila tanto. Quem oscila mais é o prédio que é mais baixo. Frequências muito altas, o pequeno ele vibra muito e os grandes ele não vibram tanto. O que acontece? Num terremoto, esse entra em colapso. O menor acaba caindo e os outros continuam de pé. Vai falar de tudo, tá? Plataforma oscilar pela frequência. A gente vai perceber que diferentes frequências, os objetos de altura diferente, eles vibram frequências diferentes. Para o objeto mais alto, ele precisa de um pouco de movimento para influenciar a se mexer. E para uma oscilação muito rápida, são os pequenos que sofrem de maior frequência. Aumentou a frequência agora, né? Cada, né? Maior ainda, aí ele entra em colapso, só que ali ele estava muito fixo, aí ficou solto. Ele começou a vibrar rápido, aí ele acabou soltando. Ele desprendeu do chão. Mas aquele é leve aí, né? É só os araminhos, né? É. Mas se aplica todos os Técnicas que a gente pode usar para minimizar ou tentar evitar essa ressonância. E a gente colocou um pêndulo que ainda está preso com as hastes, então ele eu vai dependo que esse molde solto, não é? Ele estava preso. Aí o prédio vibrou do mesmo jeito que estava aqui. agora com o pêndulo ali, movimentar, e isso vai diminuir essa frequência de oscilação. Pode ver para evitar o movimento de ressonância, dando um equilíbrio ao Só não deu para perceber muito isso, porque ele não conseguia controlar a frequência exata. graduação do engenharia civil. Você não conseguiu ver o resultado direitinho do pêndulo, porque ele não conseguia uma frequência exata na máquina, a gente medir sempre com a mesma frequência. Mas a ideia é que o pêndulo se movimentando lá, ele acaba Diminuindo ali a vibração. contrabalanceando a vibração. Acho que ele vai começar a oscilar também. É isso? É, Ele oscila junto com o prédio e ele absorve a vibração. energia. Ele absorve energia e vai ter movimento também. Faz ele ter movimento. Legal, gente. Bacana. Beleza. Aí a gente fez uma estrutura que ela vibra, como se fosse um terremoto, simulação de terremoto. Aí esses arames, essas armações de arame representam 3 prédios de alturas diferentes. Aí o objetivo do trabalho é mostrar que vibrações diferentes fazem os prédios de alturas diferentes vibrar a certa frequência. Por exemplo, uma frequência mais baixa, vai notar aqui na hora que ele ligar lá, o prédio mais alto ele vibra, parece que vai cair. Aí quando você aumenta a frequência, ele para de vibrar e o menor começa a vibrar. Então, começa a
prédio pequeno caiu e os prédios grandes não caíram. Aí todos começaram a perguntar o porquê. Por causa disso, que a altura interfere na oscilação do prédio. E que também tem métodos de se evitar isso. Os japoneses já estão acostumados com isso, para os terremotos, tem um sistema que eles colocam um vento ali, então a gente vai tentar simular isso também. Eles colocam um vento, então o negócio é novo ali. Então primeiro a gente coloca o preso, amarrado com a fita, e fica preso lá, não vai mudar em nada, tá vendo? A oscilação continua mesmo. É para a gente tirar o adesivo, porque vai ficar correndo livre. O que acontece? Ele absorve energia e diminui a vibração do prédio. Tá vendo? Só uma bolinha presa na linha. Aí vai tentar vibrar lá, tá vendo? Aí ele mexe, ele absorve e diminui a vibração do prédio. Não mexe com o pêndulo, sem o pêndulo ele mexeria. E lá ele absorve energia e movimenta junto com o prédio. Aí ele evita os prédios assim. Não, isso aqui é muito tempo já desenvolvido, só tá demonstrando. É só isso que já vamos para outra coisa teórica. Beleza? Mas vocês entenderam ali o princípio do negócio? Quer dizer, com a vibração mais intensa. A fé do prédio menor era um prédio mais alto. Aí depende da vibração. Às vezes tem um terremoto lá. Aconteceu no México. Caíram prédios pequenos e os prédios altos ficaram intactos. Até então ninguém sabia isso. Aí tentaram estudar e viu que a frequência mais alta atinge um objeto menor e o objeto maior divide essa vibração e oscila tudo. Valeu, cara. É só isso mesmo. Você faz